quero te agradecer imensamente aí a tua vinda ao nosso escritório, para a gente bater um papo, e quero começar já entrando aí no nosso bate-papo, agregar valor à vida das pessoas. Daniel, te perguntar primeiro, qual a tua visão geral hoje do novo CPC e o que você espera para os próximos anos em termos de adaptação? Qual é a sua visão geral desse novo CPC aí com o anterior de 73? Bom, antes de responder, né, obrigado aí pelo convite, a oportunidade interessante, né, de trocar ideias com um velho amigo, um antigo amigo que eu fiz aqui nas minhas vindas para Brasília, e é sempre um prazer conversar com você, ainda mais agora nesse teu projeto de empreendedorismo relacionado à advocacia, que eu acho que é uma área muito interessante para você realmente trabalhar, porque o advogado, na minha percepção, é um cara muito tradicional, né? Você sai da faculdade já querendo logo arrumar um emprego, muitos já vão logo para o concurso público, e a questão de você empreender como advogado é ainda muito delicada, né? Eu mesmo, eu comecei a advogar, eu costumo brincar, antes de me formar, porque no segundo semestre do meu 5º ano já tinha um escritório que um formado assinava, mas eu já estava trabalhando, e era um escritório na rua Tabatinguera, ali no centro, 30 metros quadrados, o pessoal costumava brincar, parecia escritório de investigador de polícia, porque tinha um investigador folclórico da televisão, que era o Luiz Gustavo, era o Mário Fofoca, o pessoal da minha idade vai lembrar, ele tinha realmente um escritório todo cheio, as coisas penduradas na parede e tal, e é assim que se começa. Então é muito legal aí a sua iniciativa. E com relação ao novo CPC, eu vou dizer uma coisa para você. Num código, né, num diploma legal, que tem mais de 3.000 dispositivos, é impossível você dizer que ele é ruim ou não é bom. Né? Porque, evidentemente, você vai ter partes ruins, partes boas, partes neutras, você vai ter rigorosamente de tudo. Né? A única certeza que eu tenho hoje é que nós vamos passar por uns 2, 3 anos, no mínimo, de caos. Isso para mim é certo. Porque, na verdade, são muitas as incertezas que o novo CPC acaba nos trazendo. Não só com os institutos absolutamente novos, mas também com a mudança daqueles institutos que nós, durante tanto tempo, nos acostumamos a utilizar. E, além disso, nós vamos jogar aí 30 anos de jurisprudência no lixo. Né? Quer dizer, não toda, é óbvio, mas muita coisa do que se decidia na vigência do CPC 73, hoje em dia, já não tem cabimento algum. Então, a minha perspectiva é de que nós vamos passar por momentos difíceis, né? Quem sabe para o advogado até seja um momento de oportunidades, porque de fato vai dar muito problema, já está dando, cá entre nós. Mas a grande questão, e essa é uma questão que infelizmente eu não vou poder te responder, e eu não sei se alguém conseguiria, é o que vai acontecer depois disso. Né? Quer dizer, que nós vamos enfrentar o caos é inegável, inevitável até diria. Mas depois de 3, 4 anos de vigência, será que as coisas vão se aprumar? Será que o código ele virá como uma promessa feita para melhorar efetivamente o processo? Né? Se isso acontecer, vai valer a pena. Você sofre uns 3, 4 anos, mas depois a coisa melhora, dura mais uns 30, 35 anos esse CPC, vai ser benéfico. O problema é a questão da paciência, né? Que a hora que a coisa estiver comendo, já vão querer fazer a primeira reforma do novo CPC, daqui a 2, 3 anos. E aí a gente corre um risco de uma nova inflação legislativa. Todo ano vão querer mudar de novo o CPC, e daqui a 10 anos o CPC já está todo desfigurado de novo. Esse é um risco que a gente acaba correndo. Entendi. Ótimo. Daniel, e quais temas do novo CPC, em sua opinião, podem ser objeto de dúvida, questionamento, que você visualiza assim como uma maior dificuldade? O que você vê nesse novo cenário aí com a vigência do novo código? Olha, a minha perspectiva de maior dificuldade é a aplicação dos artigos 926 e 927 do novo CPC. Em especial o 927, que é o que trata dos precedentes vinculantes. Quer dizer, nós temos pouca prática num sistema de precedentes. Esta que é a verdade. Ainda que nós atuamos de alguma maneira na vigência do CPC 73 dos precedentes, a dimensão da eficácia vinculante dos precedentes no novo CPC ela é inédita para nós. Então imagina que nós vamos começar a falar de overriding,
vamos começar a falar de distinguishing, overruling, anticipatory overruling, signaling, porra, fenômenos que nunca ninguém ouviu falar, que são sinônimos típicos de países da Common Law, em especial dos Estados Unidos, mas que nós vamos começar a ter que aplicar aqui. Então, quer dizer, eu vejo isso mais como uma mudança de cultura até. Quer dizer, será que culturalmente nós estamos prontos para um sistema como esse? São muitas e muitas dúvidas que isso vai gerar no caso concreto. Pra você ter uma ideia, Emiliano, só para você ter uma ideia. Quando a gente trabalha precedente vinculante, o que vincula é a chamada ratio decidendi. São os fundamentos determinantes da decisão. Aquilo que é decidido obter dicta, aquilo que é decidido en passant, sem influência na solução da demanda, não vincula. Você fala, então é fácil fazer essa distinção. Então, tem um livro de um norte-americano que estuda precedentes há 100 anos, muito mais do que a gente, em que ele detecta 74 critérios para definir o que é a ratio decidendi. 74! Então imagina, dizer o que é e o que não é a ratio decidendi do precedente é um trabalho que nem os americanos que estudam isso há muito mais tempo, de maneira muito mais aprofundada que nós, até agora conseguiram resolver. E agora nós vamos receber os precedentes vinculantes. Quer dizer, vai ser um choque, vai ser uma desgraça. Vamos ver como é que a jurisprudência vai lidar com isso. Com esse choque cultural aí, com esses termos da filosofia norte-americana, do common law, como a gente irá aplicar aí nesses próximos anos. Então você vê aí uma certa dificuldade em adaptação nesses novos conceitos aí que o novo CPC traz aí no nosso dia a dia, aí na nossa prática, tanto para nós advogados como para o Poder Judiciário em geral. Ótimo. Daniel, e qual tema você acha que merece destaque, que a gente não pode deixar de estudar, de abordar, que a gente tem que ter uma atenção especial diante do novo CPC? Qual que você considera, na tua opinião, aí, um de maior destaque que você visualiza? Podem ser dois? Por favor, dois. Vamos lá. Quer dizer, uma coisa que me chamou muita atenção é o tratamento do julgamento dos casos repetitivos, que eu acho que é um tema muito importante. Nós já tínhamos o RE-RESP repetitivo, ele vem totalmente repaginado, várias mudanças procedimentais, e passamos a ter também o IRDR, que é o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que nunca tivemos nada parecido, e que também tende a gerar muita controvérsia. Mas é uma tentativa bastante nítida do Judiciário de tentar trabalhar com valores como isonomia, economia processual e previsibilidade. É criar uma tese jurídica que seja aplicada obrigatoriamente para toda situação em que aquela questão jurídica volte a ser repetida. E eu acho que isso, claro, vai gerar uma dificuldade, vai gerar certos traumas, até a gente aprender as questões procedimentais do IRDR demora um pouco. Por exemplo, acabou de entrar em vigência o novo CPC. Já temos 7 IRDR no TJ da Bahia. Agora, outro dia, o TJ do Espírito Santo, monocraticamente o relator, inadmitiu um IRDR que cuidava daquelas ações envolvendo a indenização pela Samarco, a questão da de Mariana e tudo mais. Quer dizer, não poderia nunca ter sido monocrático, porque a lei prevê que é o órgão colegiado que faz a admissibilidade. Quer dizer, então, você percebe que já está acontecendo, mas já está também gerando problemas. Então, esse é um tema que eu acho que merece uma atenção especial, principalmente do advogado de massa. Claro, se você é um advogado mais voltado a casos especiais e tal, quem sabe, de fato, não seja um tema que te interesse tanto. Mas para o advogado de massa, é realmente bastante importante. E o outro tema que eu acho que a gente deveria, quem sabe, se preocupar mais do que estamos nos preocupando é o negócio jurídico processual, o artigo 190 do novo CPC. Quer dizer, a possibilidade que as partes têm de criar novos procedimentos, né? E isso, claramente, pela mão do advogado. Então, quer dizer, hoje você vai fazer um contrato e às vezes você coloca cláusula de arbitragem, porque você quer fugir do judiciário. Mas a arbitragem, ela notoriamente está muito cara, a rapidez que ela tinha outrora já não tem mais. Então, na verdade, muitas vezes as partes não querem ir para a arbitragem pelas desvantagens da arbitragem, mas odeiam ficar no judiciário porque, na verdade, também não querem o judiciário, mas elas têm que ir para algum lugar, né? Então, quem sabe esse negócio jurídico processual
proporcione algum meio campo entre essas duas. Porque eu vou ao judiciário, mas eu crio o meu procedimento. E é óbvio que isso, quem tem que sugerir é o advogado. No momento de celebrar um contrato, do mesmo jeito que você coloca uma cláusula de eleição de foro, por que você não vai um pouco além? Por que você não dilata os prazos? Por que você não inverte a ordem dos atos? Por que você já não renuncia previamente a determinados recursos? Quer dizer, é um campo muito amplo que pode ser explorado e totalmente novo. Porque essa amplitude no negócio jurídico processual a gente nunca experimentou. E é a hora, eu acho, que é agora, né? Tem lá o dispositivo, vai gerar muito problema, como tudo. Mas eu acho que a gente podia se debruçar sobre isso para sugerir para o cliente, né? O cliente não está sabendo de nada. Entendi. E aí cabe ao advogado levá-lo a informação a ele. E aproveitar o gancho então do teu comentário aí do negócio processual e você tecer algumas cláusulas justamente para melhorar essa comunicação entre autor e réu. O que você acha hoje da conciliação e a mediação no novo CPC? Você acha que vai funcionar? Você tem ressalvas em relação à conciliação e à mediação quando a questão for judicializada? Qual é a sua opinião sobre esse aspecto aí que obrigatoriamente temos que seguir quando a demanda for para o Poder Judiciário? Olha, fundamentalmente eu tenho uma crítica, porque eu acho que houve um exagero do legislador, e tenho um receio. Qual é a minha crítica? A minha crítica é ao 334, parágrafo 4º, no seu inciso 1º ou 2º, que fala que a audiência só não será realizada se autor e réu disserem que não querem a realização. Eu acho isso um exagero. Eu acho que a partir do momento que o autor na inicial diz que não quer, já não deveria ter audiência. Mas isso é o que eu acho. O que está na lei é bastante claro. Se o autor disser que não quer e o réu não disser nada, vamos ter a audiência. Quer dizer, é um exagero, eu sou crítico dessa previsão, mas nem por isso eu vou defender contra a legem que basta a manifestação de vontade de uma das partes. E o meu receio é a estrutura do Centro de Solução Consensual dos Conflitos. Porque a partir do momento que essa audiência não é feita mais em juízo, mas num Centro de Solução Consensual de Conflitos, eu tenho que esperar uma estrutura boa ali. Porque se não houver uma estrutura boa, o que vai acontecer? Em pouco tempo, você vai ter a audiência sendo designada para daqui a 1 ano. E daqui a mais um pouco tempo, para daqui a 2 anos. E aí você acaba gerando uma ofensa óbvia à duração razoável do processo, porque você vai ter que esperar no tempo morto, 1 ano, 2 anos, até uma audiência de mediação e conciliação. Isso é um absurdo. Isso é inadmissível. Então, perceba, se a estrutura atender a demanda, eu acho legal. Mas se a estrutura for deficitária, vai gerar um grande problema. Gera uma dificuldade até pela celeridade, pela duração razoável do processo. O próprio artigo 4º do CPC garante a duração razoável do processo, que estará, obviamente, sangrando numa hipótese como essa. Entendi. Ótimo, maravilha. E Daniel, uma outra pergunta aí, mais uma curiosidade minha, pessoal. Quando é que despertou essa tua paixão de compartilhar o teu conhecimento por livros, escrever livros, manuais, obras, cursos? Quando é que despertou esse interesse aí de disseminar esse conhecimento aí do processo civil que você tanto domina? Olha, não foi nada muito planejado, né? Eu sei que isso deve doer em você, né? Porque você está justamente tentando, né, criar normas de planejamento e tal, mas eu sou um cara que podia ter boas aulas com você, viu, Milena? Porque eu sou um cara meio que deixa a vida me levar, leva eu. Graças a Deus até hoje deu tudo certo, mas se você disser assim, pô, Daniel, você quando fez a faculdade queria ser professor? Nunca pensei, nunca tinha pensado na minha vida, nunca. Pô, então o que te levou a isso? Assim que eu formei, eu já tinha o meu escritório e aí eu comecei a tocar o escritório, né? E não tinha nada para fazer. Eu tinha 3 ou 4 processos, tinha um tempo livre desgraçado. Então eu resolvi, assim que eu formei, prestar a prova do mestrado, que eu também nunca tinha planejado fazer. Porque na minha ideia seria um tempo de eu ocupar o meu tempo. Aí eu passei o mestrado, professor marcado, comecei a fazer o mestrado, realmente ocupou o meu tempo, que eu levei muito a sério o mestrado, porque tinha muito tempo. Cuidava lá dos 3, 4 processos que eu tinha, mas a questão da renda estava apertando. E aí eu pensei, pô,
podia começar a complementar essa renda de alguma maneira. Que jeito? Já estou fazendo mestrado e tal, dando aula. E aí eu comecei a dar aula, aí comecei a gostar e tal, falei, putz. Aí chegou o dia que eu tive que escrever minha tese de mestrado, aliás, a dissertação de mestrado. E aí eu escrevi, foi o meu primeiro livro que eu escrevi, foi a tese de mestrado, Preclusões para o Juiz. E aí eu gostei, né? Gostei no primeiro momento, achei meio traumático, é traumático. Quem escreve o primeiro livro é um parto na montanha. Mas eu, já que uma vez escrito, tentei publicar. Mas eu nunca tive QI, nunca fui amigo de ninguém, nunca fui da rodinha. Então mandei para as grandes escritoras, Atlas, Saraiva, RT, todo mundo disse que não publicava. E aí eu achei uma editora menor, editora Método da época, e aí o editor, o Valledir, ele falou, não, eu vou editar, eu vou publicar para você, vou fazer uma edição de 1000 livros, aí eu vou editar para você. E aí foi até engraçado que ele falou assim, mas aí você tem que me prometer uma coisa. Eu falei, o que foi? O dia que você escrever um manual de processo civil, você tem que publicar comigo. Eu falei, essa é a promessa mais fácil de fazer, eu nunca vou escrever. Então eu falei, tá prometido, é nóis. Tava louco para publicar a dissertação. E aí a gente publicou a dissertação. Depois de alguns anos eu vim a publicar o manual com ele na primeira edição. Mas logo depois dessa publicação, veio uma reforma do novo CPC. Acho que foi em 2005, né? Veio uma nova reforma. E aí eles chamaram 4 autores para escrever. E um deles refugou. E aí ele me chamou no lugar. Então era eu, o Sérgio Shimura, o Alberto Caminha Moreira, Ricardo Apligliano. E aí foi o meu segundo livro, mas eu já escrevi em conjunto. Escrevi uma parte, e ele até brincou, né? Porque o livro tinha 600 páginas, eu escrevi 400, né? Os outros 3 autores escreveram as outras 200. Ele falou, meu, você escreve muito. Aí ele falou, vai, escreve o manual, escreve outra. Aí eu comecei, aí escrevi a tese de doutorado, esperei. Eu, na verdade, menino, tenho uma questão que me é muito cara, que é que eu não gosto de dar um passo mal que a minha perna. Então, quando ele me incentivava a escrever um manual, eu não me sentia preparado. Eu realmente achava que não tinha maturidade profissional suficiente e não queria me queimar. Então, no dia que eu achei que eu conseguiria escrever um manual, eu escrevi. Agora eu achei que eu podia escrever um CPC comentado, tipo artigo, eu escrevi. Mas, por exemplo, eu não tenho ainda curso, que é, óbvio, um projeto de vida meu. Um curso de 3, 4, 5 volumes. Mas eu ainda quero uma maturidade maior. Então eu vou esperar uns 4, 5 anos para me dedicar a esse projeto. Então as coisas vão ao seu tempo, né? Você vai crescendo, você vai melhorando e vai se impondo aos desafios que você pode vencer. E aí a vida vai. Ótimo, maravilha. E escrever acaba que, de uma certa forma, depois fica viciante. De tanto você escrever, mais você quer escrever, mais você quer agregar para as pessoas conteúdo de valor, e acho que isso você faz muito bem. E você comentou comigo, né, na conversa que a gente teve antes, a questão da eternização, né, que eu acho muito interessante. Você até citou seu pai, que era músico, gravou um CD e isso ficou para sempre, né? Como o seu livro vai ficar para sempre, como o meu livro fica para sempre. E isso é interessante, né? Quer dizer, você às vezes vai dar uma aula, deu aula, acabou. Não, o livro não. O livro está lá, né? Então, o cara vai ler hoje, vai ler daqui a 10 anos. Quando você morrer, se Deus quiser, vai ter alguém para fazer as atualizações. Mas vamos torcer para que seja bem lá para frente. Daqui uns 200 anos, tá bom. Vamos achar aí na medicina uma pílula aí. Acho que 200 eu não quero, acho que vai cansar demais. Mas viver um 100zinho, até que eu estou fechando. Pois é, não, mas isso é muito legal, porque a gente consegue deixar aí pro mundo algo que fica para sempre, nunca morre. A gente pode ir, mas a nossa obra, o que a gente fez, o nosso legado, isso eterniza para as pessoas com que a gente vive e também para quem a gente, de alguma forma, a gente consegue impactar positivamente. Maravilha. Daniel, para a gente fechar nesse bate-papo do novo CPC, e para os advogados, que dica prática você daria assim, para eles solucionar um problema jurídico diante do novo CPC? O que você poderia dar aí para os advogados quando entrarem aí nesse mundo do novo CPC, que você acha vai pelo caminho A, deixa de ir pelo caminho B, que aí você vai estar bem? Não tem muita saída, né? Quer dizer,
com essa perda da jurisprudência, que sempre foi um norte de atuação do advogado, sobrou doutrina. Então, basicamente, o advogado ele vai ter que ler, estudar, trabalhar a doutrina, fazer curso e tal, se atualizar, né? Porque só o conhecimento vai conseguir fazer com que ele supere essa época de dificuldade. E com essa ausência da jurisprudência, eu acho que a gente precisa ficar atento aos sinais. Sinais, Daniel? Pois é. Se você tem mídia social, hoje dificilmente você não tem, né? Siga aqueles sites jurídicos. Siga o site jurídico, siga o site da OAB, segue o site da Associação dos Advogados, porque esses sites de tribunal, segue tudo isso aí. Porque esses sites, eles vão disponibilizando o que vai acontecendo com relação à aplicação do novo CPC. Quer dizer, como é que eu sei que tinha 7 no TJ Bahia? Como é que eu sei que teve esse julgamento? Por quê? Porque eu sigo professores no Twitter, sigo mais de 50 professores de processo civil. Então, se não vem por uma via oficial de informação, vem por um professor, que é um professor lá da região, que ficou sabendo, que é amigo do desembargador, que conhece não sei quem. Então, essa rede de informações você tem que usar a seu favor. E essa rede de informações está bombando. Porque está todo mundo experimentando alguma coisa nova e postando as reações. Pô, aqui não coube agravo, ali coube, ali o cara não deixou, aqui indeferiu. E aí eu acho que isso é uma sinalização, claro, nada muito concreto, mas que eu acho que o advogado é importante estar atento. Então ele tem que criar uma bagagem boa em termos doutrinários e tem que ficar atento a essas sinalizações que os tribunais vão dando. Acho que é o ideal. O ideal não sei se é possível. Ótimo. Então fica aí a dica, sigam os sites, os tribunais, justamente para que na prática sempre se aperfeiçoe e aplique a melhor técnica para se adequar ao novo CPC. E é o que você falou aí, nos próximos anos vamos ver como é que vai ser essa adaptação, e aí com certeza a gente espera aí uma melhoria muito grande aí com o CPC de 73, e é o que a gente espera aí tanto para nós advogados como o Poder Judiciário de uma forma geral. Obrigado aí, Daniel, por esse... Deixa eu só te cortar um pouco. Só fazer um merchan, aquele curso que a gente estava falando, porque eu sou advogado e fala do curso. E eu vi essa dificuldade, e eu sei que o advogado, porque como eu dou aula e sou advogado, eu sei que o advogado é refratário a assistir aula, em geral. Porque imagina, você pega um curso, tem um curso aí sobre o novo CPC, 60 horas aula, o cara fala, pô, isso aí desanimei. Não tem aquele pique de estudante, a maioria. Deveria ter, mas não tem. E aí o que a gente formulou lá no curso Fórum? Um curso online direcionado ao advogado, que não é em estrutura de aula, é em estrutura de perguntas e respostas. Então o que eu fiz? Eu peguei todos os temas do CPC novo e formulei 600 perguntas práticas e respondi em vídeos de 3 a 8 minutos cada um. E aí, qual é a ideia? Daniel, eu vou comprar e eu vou ler do primeiro à última pergunta. Tudo bem, você faz como você quiser, mas eu acho que o objetivo maior não é esse. O objetivo maior é você ter praticamente um paralelo a um livro. Que nem você pega um livro no escritório, você não lê ele inteiro. Você vai ler a parte onde dá o problema que você precisa resolver no caso concreto. É mais ou menos isso. Porque você tem um sumário de todos os temas com todas as perguntas. Na hora que surgiu o problema, você clica, vê um vídeo de 5 a 8 minutos, resolve o teu problema e segue a tua vida. Dá para você ver até antes de uma audiência ali no celular e tal. E se acontecer isso na audiência? Puta, tá aqui a resposta. O cara já entra sabido na audiência. Então acho que é um produto muito legal. Totalmente voltado para o advogado, bem prático, nesse esquema pergunta e resposta. Eu acho que pode ajudar também. Ótimo, né? E a gente vai colocar ao final, e é muito, muito positivo aí esse curso, justamente quando o cliente nos procura, ele traz um problema e ele quer a solução. E é o que você falou, a solução está em uma leitura que você faz daquele capítulo específico, ou então do teu vídeo de 3 a 5 minutos, que você resolve aquela audiência, resolve aquele problema, resolve aquele tema que você tem dificuldade em solucionar. Então é isso, muito bom essa tua indicação aí do teu curso, bem na prática mesmo, para que possa
tirar todas as dúvidas aí e poder solucionar da melhor forma aí o problema que o cliente sempre nos trouxer e que ele nos traga muitos problemas para que a gente continue aí sempre evoluindo. E aproveitar, já que a gente já está falando aí da nossa eterna advocacia, que nós somos apaixonados aí por ela, você e eu também, amo muito o que faço. Daniel, na tua opinião hoje, qual é o maior desafio do advogado? Qual é o maior desafio do advogado hoje, cara? Que vocês, olha, pergunta um pouco instigante, né? Mas isso. Qual é o maior desafio do advogado hoje, cara, nesse mundo super competitivo? Eu já não sei se a maior dificuldade é conseguir o cliente ou manter o cliente. Porque advogado trabalha com o cliente, né? O cliente, ele é o objetivo final do advogado. Como é que eu ganho o advogado? Como é que eu ganho o cliente? Complicado. Questão da prospecção. Para mim isso é quase dramático, tanto que nem eu, lá no meu escritório, não sou o responsável por isso. Porque eu, de fato, prefiro a parte de manter o cliente com bom atendimento, com atenção, com carinho, até diria, né? Porque todo mundo é carente, né? E eu não sei dessas duas partes o que está mais difícil hoje. Porque a crise está brava, né? A crise está brava, os advogados reclamam, todos os escritórios estão reclamando e, de fato, há do que se reclamar. Uma competição, às vezes, um pouco predatória, né? Quer dizer, muitos escritórios aí fazendo preços indecentes e o que realmente não dá certo, porque o cliente vai, sai muito problema, de repente ele volta pior do que ele foi, mas aí é um problema mais dele do que nosso. Mas eu não sei te precisar, não. Eu estou achando que, para mim, pessoalmente, é pior conseguir o cliente, porque eu não sou muito jeitoso para isso, né? Eu prefiro trabalhar na área bem jurídica mesmo. Na área técnica, né? Tá. Mas são os dois maiores desafios. Ótimo. E como você faz para conciliar a tua advocacia com os cursos que você dá, viaja muito aqui, agora você aqui em Brasília, e escrever os novos manuais, com as adaptações aí do novo CPC? Como é que você concilia a advocacia com essa área acadêmica? Emiliano, eu li o seu livro e naquela parte que você fala da equipe campeã, é exatamente isso que eu busquei fazer no meu escritório. Eu busquei criar uma equipe motivada, uma equipe qualificada, porque eu já me conhecia, né? E sabia que eu não teria condição de ser um advogado típico, tradicional, 100% do tempo no escritório. Isso mataria a minha outra paixão, não daria, eu teria que conciliar. Mas como conciliar isso sozinho, sem ajuda? Isso não existe, não dá. Então, na verdade, eu tenho uma sociedade bem estruturada em São Paulo e em Natal. Tenho 3 sócias, cada qual com prospecção, a sócia administrativa e tal. Então, a gente tem uma divisão bastante tranquila de trabalho. Elas compreendem que essa minha parte acadêmica agrega valor ao escritório. São pessoas, portanto, de visão. Sabe que às vezes vale mais a pena eu estar aqui em Brasília, fazendo esse contato com você, dando palestra com um público super qualificado da escola superior, do que dentro do escritório, porque isso cria networking, isso cria conhecimento de nome, fixação de marca. Então, na verdade, elas têm essa compreensão bastante nítida, então elas nunca me podam de nada. Então, às vezes eu passo uma semana sem aparecer no escritório, porque eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui para Brasília, eu fui para o Acre, fui para todo que foi lugar, mas sempre levando o nome, né, meu, e aí por consequência do escritório. Então as coisas acabam funcionando. Quando você tem uma equipe que te ajuda, a coisa funciona. E as atividades, elas se complementam, porque ao preparar a aula, eu às vezes resolvo um problema do escritório. Maravilha. E Daniel, uma outra pergunta. Na sua opinião, o que o advogado nunca pode deixar de fazer enquanto advogado? Se atualizar. Sempre? Sempre. Porque o advogado que não se atualiza, ele é atropelado pelos que se atualizam. Então a gente está vivendo aí o novo CPC. Como é que o advogado não conhece o novo CPC? Já é uma crítica. Ele deveria estar 1 ano estudando o novo CPC, que foi quando foi aprovado o código e entrou em vacância. Pô, Daniel, mas não dá, a vida é difícil, correria e tal. Bom, mas agora você vai ter que pegar o bonde andando e vai ter que aprender. Como é que você não vai se atualizar com relação a isso?
Como é que um advogado... Porque perceba, quem não vai usar o CPC? O advogado criminalista. Porque o resto, todo mundo vai usar. O trabalhista vai ter que usar com as limitações naturais, né? Lá que o processo de trabalho não admite, muitos institutos de processo civil, mas o tributarista vai usar, o cara que trabalha com locação vai usar, responsabilidade civil isso vai usar, todo mundo vai usar. Porque o código, a gente pensa o seguinte, lembra quando mudou o Código Civil? Ai, caramba, o Código de Processo Civil dá de lavada no Código Civil. Porque o Código de Processo Civil tem uma abrangência de aplicação muito mais ampla do que o Código Civil. Então o buraco é muito mais embaixo. Eu vou dizer para você, é o diploma legal mais amplo que existe no sistema jurídico brasileiro, o CPC. Então, quer dizer, como é que você vai advogar? Como é que você vai advogar sem saber isso? É um instrumento, é o seu novo instrumento. É como você chegar para o médico e falar, não é mais o bisturi, agora a gente inventou um outro instrumento. O cara pegar lá e ir para a operação e falar, mas onde é que eu aperto, onde é que eu tiro? É uma mata, coitado do paciente. Então, atualizar, estudar, atualizar, estar sempre preparado, né? E consciente. Você nunca vai saber tudo. Fica relaxado, não entra na doideira. Tá? Quanto mais você estuda, mais você percebe que mais você tem a aprender. A vida é assim. Né? Mas perceba, tente minimizar os erros por desconhecimento. Porque errar você vai errar, mas tenta justificar esse erro em outros fatores. Eu acho que é por aí. E até um comentário que eu faço, quanto menos você estuda, menos advogado você é. Porque a concorrência te aniquila, ela te mata mesmo. Sim. Então quanto menos você estuda, menos você se destaca, menos você consegue ter as oportunidades. E é o que você falou, quanto a gente se envolve muito em um projeto, na nossa advocacia, na questão dos livros, as oportunidades surgem de uma forma muito surreal na nossa vida. As oportunidades, as pessoas, o networking, os clientes aparecem, isso é fato, experiência nossa, que é o que você falou, você viaja, mas você agrega muito para o teu escritório. Tua marca jurídica fica muito conhecida, o renome é muito grande, então você tem autoridade pelo que fala. Então a gente tem que sempre se manter atualizado. Então, se quiser ficar na média, não estuda, mas se quiser fazer diferença, a gente tem que estudar, se atualizar. É o que você falou do novo CPC, tem que saber sempre estudar, e quanto mais você estuda, menos você vê que sabe as coisas, mas você tem que sempre tocar o barco, e essa advocacia aí que é incrível. A ignorância liberta, o conhecimento aprisiona. Quando você é ignorante, você não tem nenhum tipo de preocupação, sabe nada mesmo. Não estudou. Na hora que você começa a adquirir o conhecimento, é aí que você começa a ficar preocupado. Mas é o único caminho, não tem outra opção, não há opção. E o conhecimento te abre muitas portas, é impressionante, é investimento muitas das vezes caro, mas é o que eu digo, tem muita coisa de graça, tem muita coisa, muito conteúdo de valor nas mídias sociais, até no teu Facebook também, nas tuas pílulas jurídicas. Então, dicas simples, tudo de graça. Então, não é desculpa para o advogado não se atualizar. Isso aí para mim é a mais pura realidade, que o advogado não quer estudar. Então tem muita coisa de graça, então tem muito conteúdo para que a gente se aprimore cada vez mais. E Daniel, e qual dica que você daria aí para o advogado, ou quais dicas que você daria nesse mercado jurídico aí ultra competitivo? Qual dica que você daria para o advogado iniciante, para o advogado já aí há longo tempo, o advogado conservador? Qual dica que você daria, na sua opinião? Olha, eu vou dar uma dica que num aspecto acho que serve para todo advogado, e outro aspecto é mais voltado ao advogado como eu, que é um advogado de contencioso civil. Ter paciência. Quer dizer, a paciência eu acho que é um atributo de qualquer advogado, porque você na verdade tem que ter paciência com o seu cliente, que muitas vezes tenta te tirar do sério, mas se você sair do sério, você perde o cliente, assim, simples assim. Você tem que ter paciência com a parte contrária e na verdade, ter a grandeza de se colocar no lugar da parte contrária, né? Quer dizer, nessa época que a gente está passando, de ânimos à flor da pele, a questão política, quer dizer, se você é contra, você é o do golpe, que não é golpe, é contra o golpe, não sei o quê, as pessoas não conversam mais, né? Quer dizer, as pessoas elas não conseguem ouvir
a outra parte, mesmo que não concordar, tentar se colocar no lugar da outra parte para compreender que, olha, eu realmente não concordo com o que você está falando, mas, pô, beleza, a vida que segue. Então também você tem que tomar cuidado, porque o tratamento com a parte contrária, ela determina uma convivência que por vezes é muito duradoura. Eu tenho processos que demoram mais de 10 anos. Quer dizer, são 10 anos que de uma forma ou de outra você vai estar envolvido com o advogado adverso, com a parte contrária. Então, quer dizer, é óbvio que já há um clima no processo beligerante. Você não precisa aguçar isso, né? E aí, uma dica que é tradicional: não sofra pelas dores do seu cliente. Porque se você fizer isso, você torna a condução do processo algo pessoal. E aí é a antessala da desgraça. Por isso que o pessoal costuma dizer: não advogue para familiar. Não advogue em causa própria. Porque você toma aquilo como algo muito pessoal e aí a tua paciência ela é bem menor, tá? E por fim, você tem que ter uma paciência monstro com o judiciário, pelo amor de Deus, né? Infelizmente, o nosso judiciário quebrou, né? Então, se você tem uma peça que demora 6 meses para ser juntada num processo, se você não tiver paciência, você morre, né? E aí você tem que ter paciência, também às vezes entender a questão do excesso de trabalho, da pouca estrutura e tal. E é isso, seja paciente. E tem que ser, porque é um caminho muito longo, é uma jornada empreendedora muito longe de você alcançar o ponto ótimo. Então, assim, todo dia você tem que se reinventar e buscar meios para você chegar lá. E a paciência é tudo, é uma virtude que todo advogado deve ter, com o cliente, com o poder judiciário, com toda a máquina que a gente tem que lidar todos os dias. Então, e a gente não faz nada sem as pessoas, a gente depende do servidor para juntar a petição em um prazo razoável, não esperar 6 meses, 1 ano. Então a gente tem que ter todo um trato, e como a gente lida com o público, a gente precisa ter essa adequação para que a gente não se prejudique, aquele advogado, lá vem aquele advogado de novo. Não, a gente sempre fazer um bom trabalho técnico, excepcional trabalho técnico, mas também lidar com a parte humana e ter paciência que no final, como eu digo, sempre dá tudo certo. E Daniel, para a gente ir concluindo, qual é, na tua opinião, qual é o maior erro do advogado? De repente você já me respondeu nesse nosso bate-papo aí, nessas minhas perguntas, mas qual é o maior erro que você visualiza aí do advogado? Eu não sei se é o maior, mas é um erro muito comum. E às vezes até é um erro, eu posso dizer que eu já cometi no meu início de carreira. Porque a necessidade ela te leva às vezes a cometer erros que você, se tivesse opção, não cometeria. E qual é o grande erro? É você pegar uma causa, uma questão jurídica que não é da sua área de conhecimento, com a qual você não está familiarizado. Porque a chance de isso dar errado é muito grande. É muito grande, né? Então, na verdade, é difícil você conseguir ser bom em tudo. Eu diria até impossível. Então, na minha percepção, o advogado não precisa ser aquele tipo de especialista. Você tem aí escritórios grandes, o cara é especialista em leasing de avião. Porra, aí você quebra a perna dos meninos que estão começando, né? Mas, vou fazer civil, já é uma grande área. Aí aparece o nosso tributário, deixa passar. Indica um colega, network. Porque você tem um colega que faz tributário, então indica para ele, o dia que chegar um negócio civil nele, ele vai indicar para você. Não, mas é uma questão trabalhista, né? Não é nem complicado. Amigo, eu não faço trabalhista. Pô, Daniel, mas eu tenho que fechar a conta do escritório. Você percebe, é um erro. Eu tenho dificuldade em falar erro justificável, mas quem sabe seja isso. Mas aqui eu acho que entra muito aquilo que a gente conversou aqui no nosso bate-papo. Você faz um networking de transferência de ações, quer dizer, você tem um escritório trabalhista que você indica, você tem um escritório penal que você indica, você tem um escritório tributário que você indica. E eles te indicam também. Então você acaba, na verdade, perdendo um aqui, mas ganhando um lá. E ganhando um lá na tua área, onde você sabe que você vai prestar um serviço bom e de repente fidelizar aquele cliente.
Então, pô, coincidência é uma coisa tremenda, né? Eu prestei um serviço agora para um cliente pontual, o cara me contratou só para aquilo. Processual a questão. Era até de execução fiscal, que eu não faço tributário, mas realmente era uma questão processual, então não era de direito material tributário. Até tinha uma parte de direito material tributário, mas por isso o escritório tributário do cliente está comigo. Então ele faz o material, eu faço o processual. Tá, para mim está ótimo. Me mandaram agora para me contratar por um parecer. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o processo. É direito material regulamentatório, não tem nada a ver. Eu gentilmente falo, agradeço confiança, mas realmente não é a minha área de atuação. E isso eu acho o quê? Fideliza o cliente. O cliente fala, o cara não é um aventureiro, o cara não pega qualquer coisa. Realmente, eu vou ter confiança nesse cara, que o dia que ele pegar é porque ele realmente manja, porque ele realmente entende e vai me prestar um bom serviço. E isso, claro, reflete no preço. Quer dizer, o próximo serviço que ele me mostrar, que ele vai me mandar, eu posso dar um jetãozinho no preço. Porque ele sabe que se eu pegar, porque realmente eu acho que tem chance, que é uma coisa da minha área. Então, de repente, é isso, né? E foi o que eu te falei. Eu peguei, por exemplo, uma vez que eu estava começando a advogar, uma questão de registro de marca. Nada a ver com o que eu fazia. Aí eu fiz tudo errado. Deu um maior problema. Eu demorei 6 meses para fazer o que o nego que sabia faria em 15 dias. Gastei o triplo, não tive coragem de cobrar o cliente, entubei esse prejuízo e o que ele me pagou foi menor do que o prejuízo que eu tive. Quer dizer, então no final, se nós temos um tiro sendo pela culatra, esse aí é o exemplo clássico, que eu não esqueço nunca mais. Mas por quê? Porque eu tinha meia dúzia de processo, eu tinha que fechar a conta no fim do mês. Tava ali naquela, né? Precisava, quer dizer, então, tipo, eu errei, mas ali onde eu errei, qualquer um errava, quem sabe? Mas se você tiver, e perceba, eu não sou aqui pregador de moral, se a pessoa ela precisa, a pessoa precisa, mas se você tem, né, já o suficiente para, sabe, pagar as contas, e isso viria, assim, para um acréscimo, aí eu realmente acho que você tem que deixar passar. Indica para alguém e tal, porque a chance de dar errado é grande. E isso que você falou, eu também concordo, é a parceria. Acaba que você indica um outro colega, você ganha pela tua indicação, o teu colega, outro advogado, ganha porque vai executar um bom trabalho, você confia na competência técnica dele, então todos ganham. Você indica uma pessoa referência naquele nicho específico, como você falou aí, do direito tributário. E acaba, quando você também já foi muito aventureiro, pegava tudo porque você quer fazer acontecer, e aí você vai melhorando com o passar do tempo. E aí quando você pega essas demandas, é até um erro, uma falha, você queima muita energia que você deixa passar outras oportunidades, uma questão de processo que você domina, você deixou passar porque se envolveu com uma área que você não tem expertise. Então você deixou o dinheiro passar. Tem muito dinheiro na mesa. Então aí o dinheiro troca de mão toda hora. Então assim, às vezes é para estar na tua mão, às vezes é para estar... Então você tem que olhar como um todo. E concordo com você, como se você sempre atuar naquele nicho específico que você tem o conhecimento. Porque senão você pode dar um tiro no pé e perder excelentes honorários aí. Daniel, queria saber se quer deixar uma última mensagem aí, desde já te agradecer pelo bate-papo, pelo novo CPC, pela advocacia. Você está gravando aqui, ali, dos dois. Muito obrigado. Tem uma frase que eu escutei esses dias e reflete, eu levo algumas frases para minha vida. Essa: quer ir rápido, vá sozinho, quer ir longe, vai em grupo. Vamos compartilhar o conhecimento, a gente aprende muito. E uma outra que eu vi esses dias: você vai ser a mesma pessoa nos próximos 5 anos, exceto por 2 motivos: pelos livros que você lê e com as pessoas com quem você anda. Então eu procuro ler só os melhores manuais, as melhores doutrinas que agregam valor, e andar com os caras mais excepcionais que agregam valor no meu conhecimento. E acho que a gente só ganha. Então daqui 5, 10 anos eu quero sempre ser melhor, não sou melhor do que ninguém, mas sempre melhorar, evoluir. E queria que você deixasse uma última mensagem aí para nós,
desse nosso bate-papo, fica à vontade aí, fala o que você quiser, tá em casa. Eu já falei demais, né? Então eu vou só agradecer ao convite, a oportunidade e deixar uma última dica aí para o advogado, né? Persista, né? Quer dizer, é difícil, eu tenho bem a noção disso, porque eu realmente comecei, eu lembro direitinho, eu tinha 3 processos, não é exagero, eram 3 processos, era a única coisa que eu tinha no escritório, era sozinho, óbvio, não tinha ninguém, né? Herdei alguns móveis do meu pai, então meu pai emprestou uma mesa, emprestou o computador, tinha um sofá velho lá que foi pro escritório, e aí você vai, né? Vai, conversa com um, conversa com outro, aí dos 3 vira 6, dos 6 vira 30, aí você já sente a necessidade de ter um estagiário, contrata um estagiário, aí você já começa a ver que não dá mais para ficar atendendo o telefone, aí você já contrata uma secretária, aí você começa a ver que não dá para ficar 4 pessoas no espaço de 30 metros quadrados, aí você já vai para um pouquinho maior, quer dizer, então o meu escritório, a gente começou em 99, oficialmente, né? Então dá quantos anos? Quase 20 anos, 16 anos, 17 anos, né? E aí você vê, né, nitidamente, quer dizer, começou ali, eu, na rua Tabatinguera, que é o centro ali de São Paulo, aí fomos ali para o Paraíso, então já tinha mais 2 advogados, já aumentou, maior, aí fomos ali para Alameda Santos, onde já era bem maior e tal, aí já fechamos, temos uma filial em Natal, que é tão grande quanto a de São Paulo, e aí agora estamos num outro lugar, na mesma Alameda Santos, um escritório bem maior, mais de 30 advogados, e não veio do dia para a noite, né? Construção, claro, caminho é longo. Uma construção contínua, difícil, por vezes bem desanimadora, mas aquilo que você falou do caminhar junto, de agregar pessoas, né? Quer dizer, para você ter uma ideia, eu sempre fui o dono da sociedade. Aí, bastante tempo atrás, entrou na sociedade a doutora Carolina. Quer dizer, na sociedade não, entrou no escritório. Recém-formada e tal. E aí, pô, a mulher começou a dar pique no escritório que você não acredita. Ixi, Maria. Energia, gás. Vai lá e eu sou uma bagunça, só ambulante. Puxou um monte de honorários que não tinha cobrado. Bom, o escritório deu um pau. Aí, nesse ambiente e tal, ela já com bastante poder dentro do escritório e tudo mais, fomos para Natal. Fechamos com uma advogada, a doutora Rossana, lá de Natal, ela é a nossa sócia, ainda uma sociedade meio mambê, meio doida, fizemos umas contas lá, mas fecharam, começamos a trabalhar junto e tal, e aí chegou um momento em que o escritório chamava Assunção Neves Advogados Associados, aí chegou um momento em que eu falei, bom, vamos colocar o nome dos sócios, mas na época não eram sócios. Então, o que eu fiz? Eu dei 30% da sociedade para cada um. Fiquei com 30% e aqueles 10% para associados, né? Tá. Aí, tipo, eu lembro direitinho, as pessoas falavam, você deu? Pô, a sociedade tem um valor, cara. Você não tem que dar a cota, você tem que vender. Eu falei, não, vocês não estão entendendo. Quando o nosso trabalho em conjunto começou, a sociedade não tinha valor nenhum. Não valia nada. Quem fez o bolo crescer tem que ter direito a um pedaço bom do bolo. Então muita gente disse, pô, é um absurdo você dar as cotas. Eu falei, não, pelo contrário. A pessoa trabalhou comigo, sei lá, 7, 8 anos, fez o escritório crescer, agora é a hora de você reconhecer. E assim até hoje, quer dizer, a gente tem a sociedade, dá super certo. Isso aí foi uns 8 anos atrás, agora chama Neves de Rosso e Fonseca Advogados. Tranquilidade, sentamos aqui na mesa de sócios, o voto de cada um é um voto, porque cada um tem 30%. Por incrível que pareça, em 17 anos de escritório, vai com essa formatação societária, uns 8 ou 9. A gente nunca precisou ir para uma votação. Nunca. Nunca. Sempre. O que você acha? Vamos conversar, não, mas eu não concordo, será que está errado? Nunca teve um racha assim para dizer, puta, então agora vai ter que votar, vai ser um 2-1 aqui, quem perder vai sair.
vai sair daquele jeito. Graças a Deus até hoje nunca aconteceu. Diálogo, muita compreensão e tal. E aí é aquilo, né? Até hoje eu consigo ter o escritório por causa delas. Com essa sua... Porque se eu tô aqui, né? Correria, a gente... Na plena quinta-feira, 2 horas da tarde, aqui em Brasília, o né? Escritório lá, o escritório pipocando. O pau comendo, né? Exato. Então tem que ter uma equipe muito boa. Você tem que reconhecer, você tem que trabalhar junto, né? Eu nunca fui guloso, não. Repartir o bolo é sempre a melhor forma. É o que você falou, que eu falo lá no meu livro, do time campeão. Quando você agrega o time campeão para o teu escritório, para a tua vida, você cresce muito e de uma forma justa. Sim. Que aí você modifica com o passar do tempo, nada estático. Vai acertando. Vai acertando, você ajusta, dá sua opinião, tudo conversado. Então, pelo que você me diz, você tem uma veia de negociador, sabe negociar Dizem que sim, né? Dizem que sim, é um bom negociador, chegar a um acordo comum, todo mundo ganha. Poxa, que bom, Daniel. Estou muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite para a gente bater um papo aqui. Muito obrigado de coração. Quero agradecer vocês aí que participaram. Inscrevam no nosso canal no YouTube, deixe seu comentário. Não deixem de participar. Fale o que você achou. Compartilhe, que é rápido, vá sozinho, quer ir longe, vai em grupo. No nosso Facebook, curta a nossa página, Empreender na Advocacia, baixe o nosso livro. Todas as informações do Daniel estarão lá, o currículo dele, as obras, o site. Acompanhe, porque ele sempre é um cara disponível e sempre agrega valor às nossas vidas, tanto a minha como dos nossos advogados aí, da nossa equipe. Muito obrigado, Daniel. Valeu, cara. Abração. Valeu.